Olá, amigos da TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Passamos a transmitir em programação especial os anos que recorrem, a história que procede e o encaminhamento de mais um dia voltado à Semana de Leitura da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul. E por que desses atos de história, de fatos e de narrações? Porque estamos vivendo 120 anos de história. E logo aí, uma feira do livro que se aproxima, trazendo, sobretudo, a abertura dessa Semana da Leitura, já na sessão da Câmara de Vereadores pelo presidente Alberto Meneguzzi, uma abertura solene também, trazendo debate para a leitura. A oficialização de 126 anos de história dá ao entender de que uma casa legislativa tem muito a dizer, muito a distribuir em termos de conhecimento, acrescentar-se opiniões e, enfim, pensando nessas atitudes e iniciativas, mais uma vez a Câmara de Vereadores realiza, na sua Semana da Leitura, uma programação toda especial. No caso de hoje, nós estamos recebendo professores da rede pública municipal, da rede estadual, da rede privada, diferentes setores da educação da cidade, para discutir aqui na Casa da Leitura, onde você tem a possibilidade de conhecer, de compreender e de saber muito mais sobre o Legislativo, sobre um assunto que também é muito importante, a memória, a educação legislativa. E é por isso que dentro dessa programação nós fizemos o dever e também o interesse de manifestar um tema tão importante que é o como ler a história do Legislativo Municipal hoje, ou na atualidade. É uma pergunta que se faz e como compreender esses aspectos de um local como o da Câmara Municipal, que tem reservado no seu interior uma casa de leitura. Aliás, não só de leitura, de memória e educação legislativa da Câmara, com o sentido de promover essa leitura. Ao nosso lado também está o historiador, coordenador do Centro de Memória, Eduardo Reis, e a gente que completa também este pequeno bate-papo e painel através da própria coordenadoria da assessoria, ou melhor, coordenação da assessoria de comunicação desta casa. Thales Armiliato está agradecendo em nome de toda a equipe de comunicação do Legislativo Caxiense por essa oportunidade de estar chegando perto de você. Pensando nessa ideia de como ler a história do Legislativo Municipal hoje, Eduardo, as principais características que a gente pode colocar entre leitura, e se a gente lembrar como leitura a manifestação de Antônio Cândido, a possibilidade de se dizer que a leitura é um direito. O direito à leitura de todos os cidadãos, não só daqueles que apreciam a ideia de estar em um ponto tão objetivo que é de ser professor, de repassar o conhecimento, né, dessas tantas figuras que a gente conhece, mas em especial os professores que estão aqui com a gente participando desse painel, que é de promover também na Semana da Leitura do Legislativo a possibilidade de conferir um pouco como se tem ideia dessa leitura aqui dentro, né, da Casa do Legislativo. Então, eu gostaria de começar contigo, né, esse questionamento, e depois a gente também vai repassar aos professores questionamentos que julguemos importantes nesse sentido. Obrigado, Thales. Boa tarde, né, pessoal? E eu quis colocar essa imagem na saída da nossa conversa, porque eu confesso para vocês que eu vim pensando aí já há uns dias, né, o que a gente podia conversar sobre esse tema, né, essa proposta de hoje de como ler a história do Legislativo. E me chamou muita atenção essa foto. Não sei, Vânia, acho que essa foto é tua. A foto da Vânia, viu? Acabei de ver essa foto, fui eu que fiz numa visita. Deixa eu me lembrar, se eu não me engano, é uma visita da escola Basílio? Não é da escola Basílio. Eu vou te mentir se eu disser o nome da escola. É de EJA, de Educação de Jovens e Adultos. Eu vou ter que recordar de quem que é essa escola, mas olha o olhar do moço. Eu confesso para vocês que eu vinha vasculhando assim, alguns acervos aqui que a gente tem
fica meio esquisito com o microfone na mão, a gente... né? Fica meio diferente, né? E me chamou muita atenção. Não sei se vocês conhecem o prédio da Câmara. Não? A Luana conhece? Professora também? Professora, desculpe o seu nome? Professor Edmundo. Edmundo. Eu acho que já lhe vi aqui nas visitas, né? A senhorita não, né? Não. A senhorita não, né? Bueno, não sei se vocês conhecem especificamente, Edmundo, a Luana. Essa sala, conhecem? Conhece? É a sala da presidência, né? E me chamou a atenção em especial essa foto. E aí eu acho que a gente já vai entrando um pouquinho no tema de como ler, né, a história, porque a foto já mostra um recorte. É uma foto da Vânia, né? Se a gente olhar aí a coleção fotográfica que a Vânia produz, a gente vai... Claro, porque a leitura da história é completamente subjetiva, né? Ainda que o discurso, né, mais cientificista aí da história queira, né, traduzir uma certa objetividade, a gente sabe que ela está atravessada pela subjetividade, né? Eu acho que essa foto ela marca bem aquilo que eu entendo assim como um desafio não só da leitura da história do Legislativo, mas e a Luana, que trabalha no museu, acho que acompanha isso de perto, né? Recebe muita gente lá, né? A leitura da história em termos gerais, né? Não só restrita aqui ao Legislativo. Eu até trouxe para vocês aqui para a gente comparar. Eu queria comparar, na verdade. Eu acho que a foto por si ela já fala muito, mas eu quis trazer também, daqui a pouco o pessoal mostra aí também para valorizar quem já produziu, né, esse material. A Câmara conhece alguma produção interessante assim sobre a instituição, né? Se a gente fosse percorrer aqui em ordem cronológica, essa é a primeira obra, assim, digamos, como grande obra, né, que reúne, né, é do professor Gardelin, né? Eu considero todas essas obras aqui, considero aquilo que é muito importante que se faça, né, que são grandes dossiês históricos, né? O professor de história que trabalha lá, eu tive 2 anos de sala de aula também, a gente sabe da importância desses verdadeiras enciclopédias, né? São materiais de consulta, mas acho que a gente não pode ficar limitado só a materiais dessa natureza, né? A Luana que deve trabalhar muito com educação patrimonial, com difusão, né, de acervos e tal. São recursos importantíssimos, né? Muita gente consulta, né? Esse livro do professor Gardelin, que na verdade ele fez uma reunião de atas. E quando ainda não havia, a Câmara não dispunha de um arquivo histórico, então não tinha reunido isso no seu acervo. Então ele reuniu por iniciativa própria, né? É um belo livro, um belo exemplar assim de produção, não diria assim estritamente historiográfica, né? Mas de uma produção de dossiê mesmo, né? Aqui a própria instituição organizou um índice de leis, né? Hoje a gente tem os sistemas eletrônicos aí, né? Que, enfim, antigamente a gente usava muito o índice, né? Tinha que montar, né? Para poder encontrar toda aquela informação. Então, índice de leis temáticos, né? Temas da cidade, enfim, diversos, né? Organizado por ordem alfabética, aqui faculdades, Feira do Livro, aqui, ó. Abrindo a Feira do Livro, Vânia. A lei que institui o convênio com a Câmara do Livro, a lei que cria a Feira do Livro, olha aqui, Deus santo. Eduardo, a lei que cria a Feira do Livro é a lei que cria a Semana da Leitura. Só que por anos a gente não teve o conhecimento de que a Semana da Leitura ela tenha sido alguma vez promovida. Então, em 2016, a Feira do Livro está na 34ª edição. E a gente nunca soube que tenha havido alguma Semana da Leitura. Então, a lei estava sendo executada, digamos assim, pela metade. Em 2016, a Câmara, então, através da Escola do Legislativo, olhou melhor para essa lei e percebeu, não, a gente pode contribuir realizando, então, a Semana da Leitura, em que este painel é um dos painéis integrantes. E tu vê a lei a lei 2.828, assim que a minha cegueira me permite ler,
De 83. É do Vitório 3. Era o prefeito da época. Outubro de... Vitório 3. Outubro de 83. Então, também outra... Vou passar aqui para vocês. Também outra produção, né, valiosíssima. Né, um índice e tal. Até muito procurado esse livro. Acredito que foram feitas poucas edições, enfim. Vou passar aqui também para a Luana dar uma olhadinha no livro do Gardelin. A Luana já gostou da capa. Ah, sim, porque a capa... Ali o museu foi... O Thales estava perguntando até antes, né? O museu foi sede do Executivo, na Intendência, durante muito tempo. E por um tempo também da Câmara, né? Teve períodos ali que a Câmara, acho que... Ô, Luana, vou te dar o microfone até para te explicar um pouquinho, né, Eduardo, essa imagem. Vamos lendo a história aí, vamos lendo a história. Isso, então aqui a gente tem a capa, né, que hoje é o atual Museu Municipal, que ele se torna museu no centenário, então, da chegada da imigração italiana. Aqui, então, provavelmente na época da Intendência, até eu vou dar uma olhada e ver a questão da data. É um livro muito bonito. Tu vê até ali já o professor Gardelin sempre foi muito... acho que vocês conhecem, né? O Mário Gardelin sempre teve um esforço muito grande assim de reunir acervos, né? Depois tem uma outra obra que eu acho que serve como render uma homenagem à Tânia, né? A Tânia Tonnet, né? Essa obra foi produzida durante a presidência do vereador Chico Spenorello, em 2005. É um grande dossiê histórico, foi o trabalho de maior fôlego em termos de reunião de dados, que foi produzido pela instituição, né? Aqui foram reunidos as biografias de todos os vereadores, né? Aquilo que se conseguiu. Um trabalho da Tânia, ela esteve à frente desse trabalho. Acho que até... A gente presta, né, uma homenagem a ela. Eduardo, vale lembrar, né, Tânia Tonnet, a gente considera até historiadora, embora ela não tivesse essa formação, e ela é cidadã caxiense e também faleceu neste ano, que a gente lamenta muito, mas que ela tem não só no território público, mas no território privado, muita pesquisa. E aí vocês já vão folhando o esforço de muita gente, né? Do professor Gardelin, o índice de leis é um esforço aqui dos nossos servidores da antiga secretaria, que era um setor que reunia todos os esforços de arquivo, de assessoria legislativa, né? E, Eduardo, vale lembrar que hoje a gente tem um acervo de 9.000 leis. Claro, todas, não precisa mais consultar talvez o papel, mas todas disponíveis no site da Câmara, www.camaracaxias.rs.gov.br. Podem ser procuradas por palavra-chave, pelo número, vários recursos. Hoje tem aquilo que eu dizia, né? Hoje tem uma facilidade com os meios eletrônicos, né? A Câmara já há um bom par de anos aí dá exemplo, né? A Luana deve saber, a parceria que a gente tem com o Arquivo Histórico, né? Sempre foi fundamental esse trabalho. Outra produção foi feita já em comemoração ali, uma data de 120 anos, em 2012, né? Acho que daqui a pouco vocês conhecem essa obra. Ela foi, se quiser passar aí, prof. Foi produzida já dentro do esforço do Centro de Memória, que foi criado pelo vereador, o Eloy Friso, que é historiador, foi servidor durante muitos anos do Arquivo Histórico, né? E desde 2008 ele deu o formato final desse grande projeto que a Câmara já desenvolve há pelo menos 2 décadas de reconstruir a sua história perdida no incêndio de 92, né? E esse livro ele já compõe um esforço com um caráter um pouquinho mais historiográfico, traz um pouquinho mais de conteúdo histórico da cidade, mas ainda é um grande dossiê, na verdade, não tem nenhuma tese, nenhuma pesquisa desenvolvida nele, né? É uma grande reunião de dados, serve como fonte de consulta, o objetivo é esse, né? Então, nele, né, Eduardo, que tem a participação muito importante do Eduardo, da Geni 11, a Eloá, que foi nossa coordenadora de comunicação aqui na Câmara também, e, claro, tantos outros profissionais, mas interessante dele que ele consta nele todos os vereadores, suplentes, vereadoras mulheres, e até eu estava fazendo uma consulta, são 265 parlamentares titulares até hoje. Então, ali tem isso, tem a história da cidade, é um livro que a gente consulta muito.
A gente sempre se faz uma pergunta: qual a real situação da própria identidade do legislativo, né? Abordava lá no início a questão de Antônio Cândido, que sempre nos lembra sobre o direito da leitura. Até que ponto essas crianças elas têm a perspicácia, e é por isso que hoje a gente está aqui com vocês, como propriamente capacitadores dessa ideia que a gente quer com a Semana da Leitura, é proporcionar a todos o direito de estar aqui dentro, né? A nossa formação da identidade, vocês sabem muito bem disso, ela também parte do outro, né? E automaticamente o que a gente percebe é que a construção, e nesse momento atual, dividido por ser uma casa política, ela sofre respingos de qual seria a verdadeira resposta para essa pergunta que hoje a gente está fazendo para vocês. A história do Legislativo Municipal hoje, como ler essa história, partindo do ponto de vista que muitas pessoas ainda não conhecem, milhares de pessoas não conhecem a verdadeira identidade da Casa Legislativa. E se a gente pode estender um pouquinho até do Poder Executivo e os próprios poderes, né? A gente faz parte disso. Como construir essa ideia? É o que a gente tem se preocupado muito, e principalmente a Vânia e o Eduardo, que estão aqui como servidores já há alguns anos da casa, não só no atributo de se recordar e criar, né, a nossa museóloga, que é a questão de recordar e construir a história relatada, mas também uma história que ela é modernizada no sentido de equipamentos, de infraestrutura que possa ser viável para a comunidade. E aqui daí eu dou um exemplo, Eduardo e Vânia, e quem nos acompanha, e também os professores, a esse acervo que possuímos da memória em termos de jornais, que muitas pessoas ainda desconhecem. E até convidaria a todos, né, Eduardo, para quem não conhece, que acesse o site da Câmara, no sentido de visitar os nossos acervos. Há também um trabalho voltado a uma questão muito importante, que são os registros de atas das próprias reuniões, porque nós somos formados, a Casa Legislativa, por muitas comissões. E as comissões hoje são um braço importante das decisões que tramitam pela Casa. E muitas pessoas ainda acham que é só as sessões solenes, as sessões ordinárias, né, da Câmara em plenário que acontecem aqui, né? As comissões que tramitam, as solenes, as homenagens, os atributos do que hoje nós estamos fazendo aqui, quer dizer, está sendo feito um arquivo também especial no sentido de passar tanto para a TV, mas também de instrumentos que possam ser registrados, né? Porque isso é identidade. A identidade que se perdeu, e muitas coisas que se perderam com o incêndio, que não foram recuperadas, e aqui a gente pode fazer a menção, né, ao que aconteceu agora no Rio de Janeiro, né? Uma catástrofe histórica, é um termo um pouco relevante a tudo isso, mas eu acho que serviria muito bem no cotidiano dos nossos dias. Foi uma catástrofe o que aconteceu. Não se aplica em investimentos anteriores, porque o saldo é muito maior do que o possível para os governos, mas ao meio tempo se queima e agora se precisa o muito mais o impossível do que não se tinha antes. Coordenadora, a gente até passou por isso também. Acho que o Eduardo pode nos ajudar um pouquinho mais nessa informação. Em 1992, a Câmara funcionava no anexo da Prefeitura e também teve sua estrutura e muito dos seus documentos queimados. Sofreu um incêndio, assim como o Museu Nacional, recentemente também sofreu um incêndio. E a partir, inclusive, dessa ocasião de 92, 17 de fevereiro de 92, Eduardo me ajuda, a gente passou, enquanto instituição, eu não fazia parte dela, nem o Eduardo, nem o Thales, mas a gente, enquanto cidadão, né, a casa passou a preocupar-se um pouquinho mais na proteção, na segurança dessa documentação. Tanto que hoje a gente também tem cofres especiais para a guarda disso. O Eduardo agora pode complementar, mas depois eu quero aproveitar também para questionar os professores se sabiam desse acervo material
porque aqui a gente só tem o Eduardo traçou uma trajetória do acervo material que fala sobre a casa, mas a gente tem todo o acervo que o Thales já comentou, do Centro de Memória, que num clique tu tem um acesso a materiais digitalizados, mais de 70 títulos de jornais e todos os anais. A gente tem todos os programas de TV a partir de 2014 também disponibilizados para acesso de todos os professores, de todas as pessoas, para que trabalhem, no caso de docentes, seus planos de estudo. Pode ser, então, acessados num clique, tanto imagem quanto documentação, e, inclusive, sobre essa história do incêndio de 1992. Tem algumas imagens que ainda foram possíveis de serem guardadas. Eu acho que o Eduardo pode nos ajudar um pouquinho mais para nos dizer o que tem dentro do Centro de Memória. O Thales já nos disse, mas assim, para facilitar o cotidiano de vocês. Porque eu imagino que tem também as crianças, os adultos perguntam sobre algumas coisas da sua cidade para vocês e às vezes tem uma dúvida, porque a gente não sabe tudo. Então, eu queria que o Eduardo nos ajudasse também a dizer o que tem dentro desse acervo, mas que podem os professores utilizar para suas atividades. Inclusive a gente recebe, né, a Luana também tem essa experiência lá no museu, a gente recebe muita visita, né, de alunos em projetos, inclusive, da casa, que a Vânia acompanha, a Cris ali do Relações Públicas acompanha. E a expressão mais tangível que a gente pode ter desse esforço, que, como eu disse para vocês, já é um esforço de pelo menos um par de décadas, né, de tentar reconstruir esse acervo. A expressão mais tangível seria essas obras, né? Inclusive, ano passado, o presidente, o vereador Felipe, em ocasião dos 125 anos, organizou uma obra que cumpre um caráter um pouquinho diferente, porque ela trabalha mais com a oralidade, né? Ainda que esteja em texto, né? Ela é de fato um banco de memória, né? Se a gente for pensar assim, a ideia da proposta da obra, ela já escapou um pouquinho da ideia de um grande dossiê histórico, né? Até a própria construção das fotografias revela isso, né? Momentos, não diria de intimidade, mas momentos que às vezes na reconstrução dessa história, ainda mais um poder, história oficial, a gente acaba às vezes se tornando um pouco insensível, né? Por exemplo, o vereador Chico Spenarello quando foi presidente em 2002, ele inaugurou aqui atrás, a gente pode conhecer, depois o pessoal bota a imagem na TV, ele inaugurou uma fonte para os passarinhos que batiam nos vidros aqui. E ainda batem, muitos aqui na frente batem, né? E os passarinhos batiam, enfim, morriam ali. E ele inaugurou, e tem fotos, assim, ele até brincava comigo, né? O dia que tu escrever um livro lá, fala da minha fonte, né? E a gente botou mesmo. Então, às vezes, aquele esforço historiográfico meio oficialesco, às vezes ele distancia a gente de eventos assim que revelam uma sensibilidade em pessoas que a gente, às vezes, coloca como heróis, assim, aquelas figuras ali. Eu levo as crianças na sala, eu brinco com elas, o que vocês estão vendo aí? E elas dizem, os vereadores. Eu digo, não, eu estou vendo um monte de defunto, né? Mais da metade está morto ali, né? E aí elas falam, pois é, mas eles têm uma expressão meio séria nessas fotos, né? E tanta coisa que eles fizeram, cada um deles, né? E uma dessas coisas é o que a Vânia vinha falando do Centro de Memória, acho que a Luana conhece bem. Seria injusto dizer o nome de uma ou duas pessoas que participaram desse projeto. Eu brinco que eu recebi tudo pronto, né? Quando eu entrei aqui em 2010, por ocasião da criação do setor e do cargo, por iniciativa do vereador à época, o presidente, o Eloy Frisso. Na verdade, era um projeto que se estendia no... Eu brinco, né? O incêndio foi numa segunda-feira, capaz de algum de vocês ter acompanhado. Era aqui, né? A Câmara funcionava aqui do ladinho, no centro administrativo, onde é o auditório hoje ali, né? Onde o pessoal recebe os servidores. No final da tarde teve um incêndio, destruiu as instalações, a gente perdeu todo o acervo, à exceção dos livros de anais ali, os registros de 20, 30 anos, né? À exceção dos livros que estavam numa sala, a importância de tu ter as salas, os equipamentos, né? À exceção dos livros, toda a coleção foi perdida, né? Coleção de leis, enfim, as atas de instalação lá de 1892, toda a coleção fotográfica, à exceção de não chega a uma centena de fotos que foram recuperadas do incêndio. Algumas foram reproduzidas aqui nesse último livro. E
Então seria injusto dizer que o projeto iniciou quando da criação do Centro de Memória, né? De fato, eu sempre destaco o papel fundamental ali de quem estava envolvido na criação do Centro de Memória, o Eloy enquanto presidente, a Geni 11 enquanto servidora, o Arquivo Histórico a gente teve um apoio inenarrável assim do Arquivo Histórico, a Helenira, a Annelise, a Liliane, né? Então, seria injusto citar... Tem as duas irmãs que também fazem um banco, eu não me lembro o nome delas, lá do arquivo, que tem ajudado também para... A Sônia Stock faz o Banco de Memória Oral do município, que, aliás, eu recomendo vocês a conhecerem o Banco de Memória Oral do município, que é fenomenal. É um banco tremendo, assim, estupendo. Eles têm um banco de memória do trabalho, o banco de memória do capital, o banco de memória das mulheres. Eduardo, vamos explicar para quem, então, de repente está assistindo a gente, o que é o banco de memória oral. É um banco de falas, de gravações, de testemunhos de pessoas que fazem parte ou fizeram parte da nossa sociedade. Então, tem o áudio e tem a transcrição. Muitos pesquisadores se utilizam, professores também se utilizam desse acervo, porque lá tem autoridades, mas também tem cidadãos assim que eventualmente não tiveram uma função pública institucionalizada, mas que deram sua contribuição na área da cultura, na área artística, na área do esporte. Então, tem esse acervo lá, que é tanto digitado quanto o áudio, que enfim, é fácil de acessar. É fácil e muito disponível lá. Quem tem interesse para fazer pesquisas, para dar continuidade a novas ideias, partindo da fala de quem contribuiu com a sociedade. E Caxias produziu muito registro, né? Caxias produziu muito registro até de imagens, né? Tem filmes ali que agora o pessoal tenta recuperar. O acervo da UX tem o Eduardo tem uma coisa interessante que é se a gente não faz essa memória, essa guarda, a gente acaba deixando o tempo passar. Eu vou dar um exemplo claro. Lá no Arquivo Histórico a gente tem nesse banco oral, várias falas de nossas vereadoras e não tem de uma da nossa vereadora Geni Petef, que hoje, dia 26 de setembro de 2018, faz 5 anos de sua morte. E a Geni Petef foi uma das vereadoras que também exerceu a prefeitura, foi prefeita em exercício. Uma das poucas mulheres que foram prefeitas em exercício de nossa cidade. E lá no Banco Oral, não deu tempo de fazer, né, Eduardo? Que às vezes, então, se você não faz essa guarda antes, essa gravação antes, as pessoas acabam falecendo e você não tem como recuperar. Então, lá no Arquivo Histórico tem a fala de outras pessoas que participaram da vida da vereadora Geni, que foi nossa presidente da Câmara em 2012, foi nossa também prefeita em exercício naquele ano, e que hoje, então, completa 5 anos de falecimento. E quem entende muito bem de voz também é o nosso coordenador, o Thales, né, que participou de muito tempo assim, do radiojornalismo, e pode nos falar um pouquinho mais dessa memória auditiva. Sim. Bom, se a gente avaliar todo um processo de salvaguarda, a Unesco, nos últimos anos, ela tem debatido muito sobre a importância dos governos, sejam eles os governos federais, estaduais e mesmo municipais, para uma política de salvaguarda. O que a gente tem notado? Que, principalmente nas situações de salvaguarda, há uma primeira etapa que está se focalizando, que é em relação à língua. Né? Dentro desse trabalho que seja a oralidade, né? Porque até então não se tinha muito. O próprio, acho que cada um de nós, o nosso próprio costume hoje, dentro das nossas famílias também, é um pouco de não fazer esses registros, né? Quantas e quantas crianças e pessoas dizem ou não conheceram seus avós e gerações antepassadas e, ao mesmo tempo, gostariam de ouvi-lo. E deixa eu abrir um parênteses. Poderia ser uma coisa muito simples. Que é tão emocional. Eu tenho uma coisa agora pessoal mesmo, assim, eu tenho uma saudade da voz do meu pai. Uhum. E meu pai faleceu já há uma década e de um tempo que, embora tivesse já celulares, tal, não tinha essa potencialidade, né? E eu não guardei essa, deve ter alguma coisa assim, e eu sinto saudade daquela coisa do pai que diz: "Oi, fia". Então, essas pequenas memórias que é o que o Thales está falando.
De fato, a caracterização que nós temos quando criança, ou mesmo adolescente, ou de pessoas que nos deixaram grandes saudades, nos remete à possibilidade de uma salvaguarda imediata. Se a gente pegar esse exemplo aqui, para nós, hoje nós só fizemos isso por conta de uma obrigação. Lê-se, quem sabe, uma lei, né? Mais uma delas. Bom, mas só para mim voltar um pouquinho, a Unesco, nesse trabalho, tem debatido com as organizações governamentais a importância dessa salvaguarda, e vocês devem ter acompanhado como tem acontecido, por exemplo, aqui, uma língua de imigração italiana, intitulada Talian. O Talian, que é uma parte de um dialeto que veio da Itália no início de 1875, os primeiros imigrantes italianos, mas que não é nem o italiano e é apenas um dialeto de uma parte de um país, de uma ponta de um país, que vem até nós e se mistura com o português, né? E automaticamente se transforma em vários dialetos, a gente pode dizer assim. Porque dentro da própria linguagem, dessa situação oral, ela também, as caracterizações do nosso Brasil, por ser grande, continental, tem suas caracterizações particulares. Então é um dialeto que precisa se misturar com uma variação de outras línguas, né? Esse é o Talian. Não existia uma denominação, ou não se existia uma política até então de salvaguarda de uma oralidade, uma história de fato, que vem acontecendo. Inclusive, nesta casa, né, Vânia e Eduardo, existe um projeto de lei, né, que vem respondendo à possibilidade de este dialeto, né, esta língua, de fato, agora que há uma confusão quando eu falo em dialeto, que é uma língua reconhecida pela Unesco como uma língua de migração, como existe línguas de afrodescendentes e línguas indígenas. É essa classificação que a Unesco, através do Ministério da Cultura, tem feito pelo seu trabalho inicial. De se transcorrer caracterizações que levem a uma salvaguarda disso. Bom, isso nos debate, né, Vânia também, professores e Eduardo, mas isso é preciso para que a língua continue? Não necessariamente. Para que ela seja catalogada, que ela seja compreendida, que ela seja um testemunho de que existiu. É tombado assim, praticamente. Mas, se eu não me engano, o italiano é patrimônio imaterial já. Agora sim, é, né? sim, tá. Foi aprovado como a primeira língua de migração, né? Então, mas com o objetivo de dizer, hoje nós vamos falar o italiano aqui em Caxias? Não. A escola vai ensinar, bom, pode ser uma política de governo que acontece no município de Serafina Correia, onde uma estrutura, né, uma estrutura foi montada e se preparada para que os estudantes, dentro de uma política e tal, estrutural, aprendessem o italiano. Aconteceu. Agora, aqui, qual? Bom, não entramos por esse caminho, mas uma política de salvaguarda da oralidade. Dentro disso, se tem muitas outras situações, por exemplo, os cantos, a comida, o jeito do preparo, que aí, né, vem outras políticas de salvaguarda que estão acontecendo com os nossos pratos típicos e em todo o Brasil. São os saberes e os fazeres que eles chamam no campo da história. Então, há uma perda irreparável no sentido de, como a Vânia citou, do exemplo da oralidade, perdermos a questão oral. Porque a escrita, Eduardo, ela tem a sua questão comportamental, mas o jeito não está na escrita. Né? A escrita tem a sua particularidade de citar, desde a nossa antiguidade, em uma pena com a tinta e tal, o compromisso do descrever. Mas essa oralidade presente no sentimento, no jeito, nas caracterizações dos fonemas, das sílabas, das consoantes, só é presente com a oralidade. No jeito de discursar, e eu, a propósito, eu vou engaixar aqui, fazer o Thales, a gente tem todo o nosso acervo de discursos, o Thales pode falar melhor, dos nossos vereadores que estão disponíveis, tanto agora no Centro de Memória, em alta qualidade,
Também, então, a gente tem todas as transmissões, agora temporariamente, em função da campanha eleitoral, a gente não está fazendo, mas o Thales vai explicar melhor. Sim. Toda a transmissão ao vivo durante as sessões, tem todo, então, esse acervo oral dos discursos, dos pronunciamentos, das falas de quem também visita a casa. O Thales poderia até explicar para os professores e para quem está em casa, agora, o que a gente tem de tecnologias, de acervo tecnológico com essas falas? Sim, sim. Bom, pensando nessa ideia não só de se alcançar o telespectador da televisão, que nos acompanha pela TV Câmara, do canal 16 hoje, que é uma TV a cabo, há um instrumento da comunicação nas redes sociais, né? Então, isso é indiferente para qualquer meio de comunicação. Então, hoje a Câmara também tem a possibilidade de acompanhar as sessões, as reuniões das comissões, as audiências públicas, né, especialmente com assuntos importantes de debate local, regional, através das redes sociais, que são o Facebook e outro canal, que é essencialmente para vídeo, que é o YouTube. Né? Mas nós também estamos preocupados porque isso, hoje que nós estamos respondendo, é o que está acontecendo hoje. A pergunta mais clássica que se tem é: até quando vai o Facebook? Né? Não se tem a ideia de quantos hoje são os arquivos de memória, de trabalho e tal, que estão na plataforma que não é nossa, é do Facebook. Por isso que a gente tem o nosso centro de memória com esse acervo todo digitalizado. Então, em alta qualidade, né, Eduardo? A pessoa pode baixar a sessão toda lá, inteirinha. Então, paralela à transmissão ao vivo, a gente tem essa guarda desde 2014. Essa guarda, né, Eduardo? Desde 2014. Porque essa é uma mentalidade, Vânia, desculpa te cortar, é uma mentalidade que as pessoas também não estão se dando por conta. E eu trago aqui o exemplo bem presente da fotografia. A fotografia é um arquivo sensacional, é um documento sensacional. Só que as pessoas não estão mais imprimindo a fotografia. Elas estão botando no Facebook. E estão botando no Facebook, ou outras redes sociais, botando. Só que daqui a pouco ela não tem nenhum direito sobre isso. E pode ser que as tecnologias andem, não existam mais isso, surja outra possibilidade. E essa questão da memória vai se perder muita coisa. O bug da memória. Muita coisa. Né? As novas tecnologias têm que andar por um caminho que diz respeito ao quê? A propiciar centros de memória, museus, as capacidades que se estudam hoje no sentido de tecnologias que venham a nos corresponder para isso. Né? E aí, quando a gente fala, é de pontos bem específicos, que é o acesso à informação desse ponto de vista, mas de uma forma técnica avançada, que o país precisa melhorar. E aí a gente pode andar um pouquinho, desde o nosso sistema de Wi-Fi, né, de pesquisa, desde de monitoramento de dados, de armazenamento, que precisamos a cada momento. Bom, além das redes sociais, esse armazenamento, e também programas que venham a descrever isso e mostrar isso, que é como acontece com o Parlavox hoje, da Câmara de Vereadores, que é o momento onde você também pode assistir às manifestações dos vereadores em particular, das suas declarações, e ao mesmo tempo ter descrito o seu pronunciamento. Né? Então, reunindo texto e imagem. Agora, uma coisa que eu coloco para vocês é que o descrever, ele está se tornando cada vez mais primitivo, entre aspas. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ou ter a possibilidade de ler muita coisa. Eles querem ter um tópico e ver. Então, por isso que todos os meios de comunicação... É você estar envolvido num processo onde a imagem já te mostra que é aquilo que nós falávamos da salvaguarda, da oralidade, onde a imagem, você se sinta parte dessa imagem, desse contexto. É que é consequência de uma sociedade icônica. A gente se move por ícones. E líquida. E líquida. E, enfim, que não, talvez não se
preocupa muito com a profundidade, que é o fast food, a imagem, o videozinho que em poucas palavras diz o que eu quero ouvir ou mostrar. E tem isso também, né? Como tem sempre o lado bom e o lado ruim. Edmundo, claro. Professor Edmundo, vou te passar aqui para interagir um pouquinho, se apresenta. Eu convido o senhor a se apresentar, fica à vontade. Isso aí. Professor Edmundo, da Rede Murialdo, professor de História. Por mais que a imagem ela dê a oportunidade da pessoa também pensar, refletir, ir um pouco além, né, imaginar, mas o texto guarda, às vezes, né, aquilo que está ali registrado. É isso aí. É o que de fato aconteceu, não é? Não dá uma segunda interpretação, porque nós vivemos hoje no mundo do achismo, né? É verdade. Eu acho. Sim. Mas quando você fala de história, o professor já dizia, né, que a história, por mais que a gente procure ser neutro, né, é difícil. Sempre tem a subjetividade. Sim. Mas não dá para a gente viver no mundo da história de achismos, né? E eu acho que aqui que talvez essa velocidade da informação que nós temos hoje pelas mídias sociais que levam risco à sociedade, principalmente as pessoas que acompanham isso, né? No entanto, é que as coisas acontecem, as pessoas nem se dão conta que muitas vezes são mentiras. Olha quantos fake news, né? O que acontece? É uma preocupação, professor, obrigado pelas suas considerações, muito grande nesse sentido. E, além do mais, a gente está falando sobre crianças e adolescentes, né, que estão vivendo essa era e nem estão pensando, eles estão vivendo nessa, né, professor, nessa transformação, nesse recebimento de informações e de conhecimentos que nem estão pensando na salvaguarda ou mesmo na hipótese de algum registro. Porque eles já nasceram, nativos digitais, já nasceram nisso, nesse ambiente. E automaticamente pensam que esse ambiente vai acompanhar a vida toda. Só para completar isso, meu nome é Cláudia, da Escola São José. Seja bem-vindo. Hoje mesmo tive uma experiência única com a turma de 4º ano. A gente tem todo um projeto na escola da imigração italiana, de estudo. Então, a visita ao museu, que fomos há um mês atrás. E, assim, eles estão numa era diferente, mas eles curtem muito, eles gostam muito. Hoje de manhã nós tivemos na sala de aula a visita do senhor Carlos Finimundi, de 97 anos, e ele foi conversar com as crianças. Parece uma coisa chata, sabe? E muitas coisas eu já tinha ensinado, já tenho livro, tenho caderno, mas ele contando... A memória viva, né? Sabe? Eles ouvindo aquela história, uma pessoa que teve toda a vivência, eles estavam assim... participantes, integrados, querendo saber, encheram de perguntas, querendo detalhes. Então, assim, é um momento que a gente tem, mas a gente tem que oferecer. Então, essa rapidez de informação, como professores, se nós ficarmos só oferecendo o que eles já têm no momento, que são as mídias, que é a internet... Eles vão viver isso, mas essas oportunidades eu acho que a escola precisa colocar e remeter e trazer. Então, que nem a gente está fazendo, eles confeccionaram uma mala de memórias, onde eles estão guardando as memórias, onde eles colocaram a vivência que tiveram no museu. E, assim, faixa etária de 9, 10 anos, vivenciando isso e, assim, a gente percebe... que eles estão gostando e que eles estão aprendendo. Então, é só uma questão também de oferecer, né? Assim como vocês oferecendo essas informações, é de extrema importância, porque às vezes não se faz porque não se conhece. Né? Só completando aquilo que a professora dizia, eu acho que a importância, nós como professores de história, puxamos um brasa para o nosso rato, né? Sim, sempre. Né? Temos que vender o nosso peixe, né? Mas eu dizia outro dia para a gurizada... É o nosso erro, né? Claro. Mas outro dia eu comentava com a gurizada, como é que a gente aniquila uma pessoa? Matando? Não. Negando a sua existência da sua história. Não é? Olha a importância da história. Nós não somos nada que não a nossa história, gente. Então, eu acho que esse retorno, um pouco esse olhar um pouco mais aguçado da questão histórica, eu acho que a gurizada tem hoje. Eu acho que esse é um horizonte que se abre, porque nós não mudamos uma sociedade se nós não compreendemos a história.
Nós não tem como mudar. Eu não tenho como mudar a minha vida se eu não compreender quem eu sou. Não é? Então, eu acho que é por isso que esse momento que a gente está vivendo aqui, ele é muito importante. Outro dia eu comentava com a gurizada também, né? Nós viajamos tanto para fora para conhecer outros lugares, nós não conhecemos Caxias, nós não conhecemos os monumentos de Caxias, os museus, nós não conhecemos os marcos históricos da nossa cidade. Então, eu acho que é isso que fixa a nossa existência e valoriza a nossa existência. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo é muito importante, porque abre, sim, um espaço para a gente compreender melhor a nossa história, as nossas raízes e valorizarmos mais quem nós somos. Porque se somos o que somos hoje, porque alguém possibilitou que chegássemos até aqui. Não é? E eu acho que aqui que está a importância, né? Então, eu acredito que as escolas também elas têm um caminho muito grande a fazer ainda na questão histórica, levando as crianças e adolescentes a de fato cultivarem melhor a história como um valor, não apenas como um conhecimento, como um valor na vida de cada um, não é? Então, eu vou aproveitar também para me apresentar. Eu acho que não tem uma maneira melhor de começar a me apresentar falando que eu sou professora. Durante muito tempo, eu trabalhei com o 4º ano, que é uma idade, uma série que eu tenho um amor enorme, né? Acho que justamente pela história do nosso município, assim, que é uma coisa muito importante. Hoje eu estou trabalhando no Museu Municipal, justamente, então, com esses projetos, da aula no museu, a Caixa de Memórias, que a gente fez em parceria com o São José e com tantas outras escolas, né? Municipais, estaduais e particulares, porque eu acho que o nosso público são os nossos moradores. E uma coisa que vocês estavam falando, eu estava pensando, eu acredito que quando a gente tem uma questão afetiva, então a gente vai entrar nessa questão da memória oral, o afetivo, ele vai conectar o nosso aluno. Sim, o nosso aluno nasceu nessa era digital, isso a gente tem que aceitar, a gente também se insere nisso, mas a gente tem que entender que, como seres humanos, quando a gente lida nessa parte mais afetiva, e eu acho que esse é um trabalho que o museu faz muito bem, através de todo o nosso acervo de uma maneira mais afetiva, porque ele está lá para contar a história desse povo, né? Está lá para explicar que hoje o nosso sotaque é por causa do italiano. Então, tudo isso que a gente tem vai remeter ao como a gente hoje está. Então, eu acho que quando a gente consegue chegar no nosso aluno através dessa questão, isso marca, isso fica, e isso também faz com que ele crie uma identidade, que é o que o professor está falando, um pertencimento. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com essas duas questões, a questão afetiva e de pertencimento, que hoje falta muito. Né, numa questão da nossa sociedade, esse pertencimento. A gente está atualmente dentro da Feira do Livro, com um projeto onde a gente vai trabalhar, então, da praça ao museu, justamente para trabalhar isso que o professor falou, é uma proposta de um free walking, assim, não tão free assim, porque, na verdade, a gente vai fazer um contexto, até estou com o texto aqui, porque antes de vir para cá, a prof estava com o aluno, e a gente já estava fazendo isso, então, com os nossos mediadores do museu, onde a gente está se preparando para explicar toda a importância que esses nossos monumentos têm, por que eles estão lá. Por que eles são importantes para uma cidade? Por que a nossa feira está na nossa praça? O que é uma praça? Então, tudo isso é muito importante para um aluno de 4º ano, na verdade, para todos os alunos, para todos os cidadãos. Infelizmente, como o Eduardo falou, algumas pessoas não conhecem o Museu Municipal, nenhum dos nossos 5 museus, que são públicos, que são gratuitos, que estão ali para visitação, para se entender. São bons, né? São bons. São bons. Todos eles, tu vai ter uma visita guiada, com o mediador preparado. Então, mas por que eu não conheço? Porque falta um pouquinho de pertencimento, né? Um pouquinho de trabalhar esse lado afetivo com pertencimento. E eu acredito muito, por isso que eu estou aqui hoje, que a gente faz isso com as crianças. Eu acho que é um processo de construção, que a gente vai da criança ao adolescente para chegar num adulto e, quem sabe, posso estar sendo utópica, assim, mas quem sabe a gente tem uma sociedade um pouquinho mais consciente, onde vai cuidar do que é seu, porque é nosso. E essa Luana, a prof falou, provavelmente é o nome mesmo? A Cláudia falou, e a Luana, né, chamou da memória afetiva. A gente teve ano passado, tá, você não estava aqui com a gente, mas a Vânia deve lembrar. Ano passado, quando a gente fez a data, e foi agora, inclusive, acho que foi hoje, é 26 de setembro, é a data aqui do Poder Legislativo. Ano passado teve acho que foi uma sessão solene,
que o Felipe presidiu, e veio o vereador mais antigo vivo ainda. Como é o nome dele mesmo, né? Eu sou historiador, mas eu esqueci agora. Eduardo acabou de falar. Ele faleceu, o presidente acabou de falar. Como é o nome dele? Mulher, aqui vamos pegar os livros. O seu Andriolo, Francisco Andriolo. Francisco Andriolo. Isso, ele foi vereador em 47. Ele foi vereador na primeira legislatura aqui depois do Vargas, né, da Constituição do Vargas. PTBista, acho que era? Era PTB, era PTB, naquela época era PTB. PTB mais um lá, né? Enfim, não, mas esse Andriolo, ele, para ver que essa memória afetiva ela não é uma infantilidade assim, né? É criança, né? Criança é boba, gosta, não? Porque nós botamos ali o seu Andriolo com 99 anos, uma coisa assim, né? E ele quis discursar aquele dia. Mulher, ele fez um discurso. O plenário estava lotado, nos 150 pessoas, parou o plenário, foi um silêncio assim. Um silêncio daqueles que a gente não tem em sala de aula, sabe? Aquele que as aulas sonham, assim, né? Um silêncio e tudo vetiaredo ali que estava ali. Não era ninguém, né? Não tinha ninguém, tinha 9 ou 15 alunos, assim, né? O pessoal... Tem um servidor nosso aí que já com 35 anos só de casa, né? Para ter noção. E todo mundo ficou impressionado, e eu acho que toca um pouco nesse tema da memória afetiva. Porque a postura dele com quase 100 anos, assim, ele veio, né? Botou a farda, que ele diz, né? Botou a farda, veio lá de Anarrec, lá depois os padres perderam as botas, lá embaixo, lá o homem mora lá. Veio e trouxe um texto impresso e fez não sei se a Vânia recorda. Tirou o papelzinho do bolso, desdobrou e começou o discurso. Mas tinha os vereadores... na sessão seguinte, o comentário foi só... em relação ao seu Andriolo, vereador. E aí vai nessa linha, porque tudo bem, tá ali, tem a foto dele, tem o nome dele ali, bababá, a legislatura dele. Agora, ele tá ali... A voz dele. E eu aproveito para falar com Eduardo, essa sugestão, esse ato da Cláudia, que trabalha muito bem com seus alunos, que eu sei, já pude prestigiar, e de levar o seu Carlos Finimundi, e aproveito para dizer, o seu Carlos Finimundi é talvez o mais antigo empresário em atividade de Caxias do Sul. Ele, então, é sócio-proprietário da Dambros, não sei se é assim que fala, acionista, enfim, a Dambros, que foi uma das principais fundições de Caxias do Sul. O seu Carlos Finimundi esteve recentemente aqui em Caxias e, se eu não estou enganado, acho que a mulher dele, em homenagem, se tornou nome de rua, o nome da esposa dele, que já faleceu. E eu tenho uma lembrança também, agora, do seu Carlos Finimundi, que já pude entrevistá-lo, e ganhei uma bigorna, uma miniatura de bigorna dele. Né? E é isso, e ele tem sempre uma memória, sempre nos falava muito a respeito do fazer industrial, que é o métier dele. E eu quero aproveitar para perguntar para a Luana. Luana, tu falou o seguinte, que agora a gente vai ter uma iniciativa nova na feira, até a Claudete já nos falou sobre ela. Em outras palavras, vai ser um passeio pela feira e aí vão ter guias que vão orientar sobre os monumentos que estão na praça. Claro que eu imagino que talvez vá se estender um pouquinho. E eu quero aproveitar, já fazendo gancho com o nosso legislativo, que a Luana nos fale um pouquinho sobre Instinto Primeiro, que é uma escultura que está na praça, que eu tenho verdadeira adoração, que é do Bruno Segala. Por que eu falo disso? Porque aqui na Câmara, aproveito para, não sei se todos sabem, mas a gente tem uma obra do Bruno Segala, que se chama Direitos Humanos, que está no coração da nossa rampa, né, no centro do nosso parlamento. Então, é simbólica para nós, porque aqui a gente abriga, a gente abraça uma escultura de um dos principais artistas e políticos, militantes políticos de nossa cidade. Mas eu quero, na tua fala, que imagino que vai ser uma das guias, que nos fale um pouquinho sobre Instinto Primeiro e nos descreva um pouquinho. Muito bem. Bom, então, inicialmente eu quero falar sobre a questão que a gente planejou para as escolas. O nosso público-alvo foi, então, os estudantes, porque o Eduardo participou com nós da 16ª Semana de Museus. Eu vou contar, assim, porque foi uma experiência muito boa, que isso foi, assim, uma experiência que vem nos dando o norte de como trabalhar.
Tá? Acho que sim, o caminho é com alunos, acho que sim, envolvendo todos os professores. Então, eu estou lá sempre como professora, muito mais do que historiadora ou mediadora, tá? Muito mais como prof, pensando como o professor pensa. Então, o que a gente pensou? Vamos falar da importância que a gente tem desses nossos artistas, que muitas vezes a gente não fala. Por que a praça se chama Dante? Né? Quem foi? Por que a gente tem uma rua chamada Júlio de Castilhos? Quem foi ele? Isso tudo está lá. São todas obras que a gente pode conhecer, que a gente vai mostrar para os nossos alunos. Então, a nossa proposta é receber os alunos em turmas manhã e tarde, né? A gente vai receber eles junto ao palco principal e a gente vai fazer, então, o caminho com algumas dessas que são as principais, porque a gente não teria tempo hábil, né, para todas os nossos monumentos. Então, a gente vai fazer alguns até... Eu vou botar esse no projeto, tá? Prometo. Ah, não consta? Ele não Luana, tá, não acredito. Prometo. É o meu preferido. É o pedido da Vânia. Tá, vai entrar no projeto, eu vou atender. Na verdade, a gente fez um link com a questão do museu. Então, a gente... Não vou contar quais são os 4 principais. Surpresa. É surpresa, eu vou deixar da praça ao museu. Mas o que acontece? São 4 principais que têm uma ligação histórica. Então, a gente pensou justamente... O Bruno Segala tem esse contexto muito importante, a gente respeita muito, só que a gente pegou os que nominam coisas que estão ligadas à história também nossa do museu, justamente para fazer o link que começa ali e que termina dentro do museu, aonde a gente está preparando toda uma exposição itinerante sobre a Feira do Livro, com todos os nossos escritores e suas obras, escritores caxienses que tenham colocado em suas obras Caxias do Sul. Então, lá vai ter a obra, então, essa obra dentro de um contexto mais histórico. E aí o aluno vai poder estar com a obra e entender o porquê que ela tem essa importância histórica para nós também, para a cidade. Bom, mas, em resumo, assim, já que a Alana vai colocar, vou colocar, pedido da Vânia, pedido. Então, é uma homenagem à Dídia Bandeira, mas é uma mulher A Dídia Bandeira grávida. Não poderia faltar, né? Essa está lá, a sua importância. Aliás, isso é uma coisa... A Dídia Bandeira do Segala, sim. Na verdade, ela é sempre muito exaltada, inclusive dentro do municipal. Isso é uma coisa que a gente estava falando lá, quando hoje a gente foi fazer esse treino dessas mediações e ver como é que está essa questão de deslocamento, porque estamos trabalhando com turmas, né? Então, a gente teve esses cuidados. E aí, a gente estava falando sobre a importância que ela teve para Caxias, então a importância da nossa sala do Abramo Eberle, que recebe o nome do filho dela, mas que a gente sempre nunca deixa de dar o crédito a ela. A prof. Cláudia está aqui, né? É uma das primeiras coisas que a gente para e a gente fala, então, sobre a questão da Dídia ou a questão, então, da mulher. E a funilaria hoje começou com ela, né? Com ela. Aqui na nossa cidade. Isso, que com ela. Que a gente chama de Abramo Eberle porque é o nome da maior metalúrgica que Caxias teve. Que recebeu o nome ao filho, né? Porque, na verdade, houve uma venda, ela vende ao filho, mas ela ensina esse processo. A gente fala para os alunos essa questão da mulher, né, no trabalho. Na verdade, toda a importância que a mulher teve aqui na nossa cidade, de novo, a gente toca numa memória afetiva, porque a gente está falando da avó, da bisa, né? Então, a gente tenta puxar essa questão da historicidade para uma memória afetiva, independente da faixa etária. E agora eu queria fazer um parênteses que tu falou ali da sessão da Câmara. A gente tem uma experiência muito boa no Museu da Força Expedicionária Brasileira, na FEB, com o seu Arioli. Ah, sim, o seu Arioli. Também. Tu quer fazer uma aula funcionar, tu traz o seu Arioli. Hoje ele já está bem velhinho, então ele não consegue ir em todas. E aí eu vou fazer um comparativo. Ele gravou o vídeo, a gente tem o vídeo, tudo certinho, mas não tem nada como ter ele lá. Nada como ele falando, né? E ele adora também. Ele vai falar durante... Ele é nosso parceiro. Ele é nossa aqui. História viva, né? A gente costuma dizer que a história é viva. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente dizer. Quando a gente consegue tornar essa história viva, a gente consegue uma abrangência maior. Então, eu acho que a 16ª Isso, a 16ª Semana de Museus mostrou isso. A 12ª Primavera de Museus também ajudou, né? Agora, eu tenho certeza que o nosso passeio vai estar
estar produzindo isso, espero, com os nossos alunos, estão convidados a estarem indo. Mesmo quem não puder participar do passeio, então, da Praça ao Museu, que vai visitar o Museu Municipal, que vai ver essa questão das nossas exposições itinerantes. A gente sempre está mudando o acervo, a gente fala isso para os alunos, a importância de visitar, porque eu posso ir várias vezes lá e eu vou ver sempre o museu com uma nova forma, um novo olhar, vou ver uma peça que eu não... Eu faço isso todos os dias quando eu vou trabalhar lá. Eu gosto muito, muito de uma obra do Tarquínio Zambelli, Alegoria? que tem lá. Alegoria. Eu não lembro o nome, que está na parede, que é de madeira. Mostra o fazer, né, de madeira. Isso. Ele fez em uma única peça de madeira, demorou 10 anos, né? A gente chama de peça número 1, que é a Alegoria, que é uma peça muito linda, que ela tem milhões de detalhes. Essa é uma peça que tu pode ficar dias, meses, anos olhando e tu vai sempre ver alguma coisa nova. Porque ela é muito rica, né? É linda, detalhes. é linda. Eu quero que o Eduardo, eu aproveito, e o Thales também falem para os nossos professores e para quem está em casa um pouquinho sobre as nossas galerias. O Eduardo já apresentou um pouquinho sobre a galeria, então ele não falou, mas a galeria na sala da presidência, a gente tem a galeria então dos ex-presidentes, mas ao lado, no corredor que dá acesso então, sala do presidente aqui na Câmara, a gente tem outras galerias. E eu quero que eles nos falem sobre o que são essas galerias, o que constam, e também como a comunidade, além de vocês estarem aqui nesse bate-papo, como a comunidade e vocês com suas turmas também podem virem até aqui, visitarem e em detalhes, né, com essas visitas guiadas. Eduardo, tu pode nos dizer? Esse ano foi um ano diferente. A gente recebeu muitas turmas no primeiro semestre de EJA. Esse é um dos registros, né? A gente vai descobrir o nome da escola aí depois. Esse é um dos registros que a Vânia acompanhou e fez essa foto. Eu vou pedir uma licença porque eu vou buscar esse registro. Foi em agosto, se eu não me engano, essa foto. E então a gente teve foi excepcional, de fato, esse semestre. A gente recebeu, porque a EJA vem à noite, né? E, bueno, aqui o expediente da instituição é o expediente do mesmo expediente do município, o expediente é manhã e tarde, né? Então, mas enfim, a gente se reveza aí, a gente faz uma força-tarefa e faz questão de receber esses alunos. E por ocasião deles virem à noite, são meses do frio aqui, né? Junho, julho, agosto. Então eu sempre inicio ali pela sala da presidência, que tem a galeria dos presidentes. Inclusive, as galerias, a gente tem que render homenagem aí ao vereador Chico Spendorello, que foi ele que inaugurou, por exemplo, a Galeria das Mulheres. E ele sempre, o vereador Chico, né, ele que instalou junto com o Pepe ainda o serviço de memorial aqui na Câmara, né? Então são figuras assim que realmente deixaram um legado muito grande, assim. E hoje, além da Galeria dos Presidentes, que a gente tem ali na sala da presidência, a gente tem a Galeria das Mulheres, que infelizmente só tem 12 retratos, né? São quase 300 parlamentares e 12 mulheres, né? E a primeira mulher é de 1964. Bem, a mulher, professor, me ajuda, tu que está em sala de aula. A professora começou... a Esther... Não, a professora, eu ia perguntar para o Edmundo, a mulher começou a votar em 30, em 20, alguma coisa assim, 30, né? 34. Começou a votar, eu acho que para ser votada demorou um pouquinho, né? E a Esther, em 64, foi diretora lá do Cristóvão de Mendonça, né? Acho que deve ter no museu, vamos contar um pouquinho da história da Esther. Uma professora também, né? Infelizmente são 12 mulheres, e dessas 12 mulheres, a gente só tem 2 que foram presidentes aqui do Legislativo, né? A vereadora Raquel Graziotin, na década de 80, e a vereadora Geni, que a Vânia citou. Então, infelizmente, é uma galeria muito pequena, né? São só 12 mulheres, algumas foram só suplentes, né? Eu não sei o número exato, mas nem todas as 12 foram assumindo como vereador titular, né? O suplente é aquele que assume na falta do outro vereador, né? Por alguma licença que ele tire. Mas, enfim, eu recebo essa turma ali com a Galeria dos Presidentes, eu brinco com eles chegam muito frio, então ali é um lugarzinho quente, a gente acolhe eles com um cafezinho, alguma coisinha. Quando a Vânia está aí, a Vânia providencia uns docinhos também. E ali eu brinco, porque, na verdade, eu digo, vocês estão num dos centros de poder do município, não é mentira? Né? Se a gente for pensar em termos de poder institucional, a gente tem 3 centros de poder. O gabinete do prefeito, o gabinete do presidente da Câmara e o gabinete lá do
do diretor do fórum, né? Digamos assim, em termos institucionais, né? Falando de poder, esse poder mais institucional. Então eu brinco com eles, eu falo, vocês estão sentados aqui num centro de decisões, e eu falo provocando mesmo, num centro, aqui são tomadas decisões que influenciam a qualidade da água que você recebe na torneira, ou não recebem, né? Eu brinco com eles, não é brincadeira. E teve uma ocasião, uma visita, e a galeria ela estimula muito isso, porque eles olham ali primeira coisa não, eu estimulo eles a perceberem que não tem quase nenhuma mulher, né? Na verdade, ali naquela galeria dos presidentes, a gente tem só 2 mulheres, né? Tem mais de 50 presidentes e a gente tem 2. Os números femininos são sempre menos de 5%. Né? O máximo é 5%, né? E vocês podem perceber na foto que as mulheres ou são maioria ou são metade das turmas de EJA. Uma coisa que me chama muita atenção, assim, né? E são tudo guerreiros aí, né? Isso aí é gente que tá o dia inteiro trabalhando e cuidando da família e tal, né? Não vou ensinar o vigário a rezar missa, você sabe a minha história melhor que eu, né? Mas, enfim. E eles... Teve uma ocasião que eu recebi um aluno e ele realmente tomou a palavra, até os professores ficaram um pouco constrangidos, né? Não, mas... Não é para mim, não repara, ele é assim. Eu, não, mas deixa o homem falar, né? Pô, né? Deus santo que veio aqui quer falar. Então, eles estão muito perto daqueles que ocuparam esse cargo, que é um cargo institucionalmente de poder, né? Presídio legislativo, né? Então, eles sentam naquelas cadeiras, eu brinco, né? Eu digo, vocês têm que se indignar de sentarem em cadeiras confortáveis aqui e não terem cadeiras na sala de aula. Eu brinco com eles, né? Vocês têm que se indignar com isso. Né? Não estou dizendo que a gente tem que tirar essas cadeiras daqui, né? A gente não tem que precarizar, a gente não tem que... Porque geralmente é assim, se o meu salário é baixo, agora que o teu seja baixo, né? Esse é o discurso, né? Precarizar. Não, a gente não tem que precarizar as outras instituições, a gente tem que usar como modelo, né? E o fato de ter essas galerias, e eu também preciso destacar aqui, eu já vou terminar e vou me passar para o Thales, ter a casa de leitura. A gente tem que acreditar também o mérito ali ao vereador Gustavo Toigo, que na ocasião da presidência dele em 2014, ele inaugurou esse espaço, que inclusive no início da fala eu tinha pensado em fazer uma brincadeira com vocês, e ela tem que ser muito rápida, né? Pensar qual é o lugar mais importante, e a Luana já foi professora, né? E a Vânia conhece a escola, qual é o lugar mais importante da minha escola, né? E vocês já pensaram ele vocês já responderam a minha pergunta, né? Qual é o lugar mais importante da minha escola? Eu pensei nisso, e eu penso aqui na Câmara, porque aqui no térreo nós temos o plenário e a casa de leitura, né? E no dia da inauguração em 2014, foi ali em outubro, eu brinquei, eu disse que a casa de leitura concorre com o plenário, né? Porque geralmente a gente pensa o poder de maneira muito hierárquica e a importância dos lugares, né? Eu acho que o lugar mais importante de uma escola é o pátio. Eu sinceramente acho que é o pátio, né? Ainda que a sala de aula seja fundamental, eu acho que o lugar mais importante é o pátio. E é o lugar menos frequentado pelas autoridades da escola, nós, professores, né? Eu, quando era professor, quer dizer, eu no caso, era uma exceção, mas enfim, mas quando eu era aluno, os professores não frequentavam o pátio. Eu me sentia, literalmente, falaram galeria, lembrei de presídio, eu me sentia no pátio, porque parece banho de sol, né? Banho de sol de cadeia, né? Vocês já viram guarda participando de banho de sol de cadeia? Não, né? Vocês são professores. Eu fui professor, mas eu fui num caso muito excepcional, assim. O professor não circula no pátio, né? Durante o... E tem as escolas que botam... O senhor sabe, né? Não vou falar mal do Murialdo aqui. Mas tem escola que bota monitor no pátio, né? É uma espécie de um guarda no pátio, né? Mas, enfim. Porque eu acho que aí... E por isso eu botei essa foto. Porque a gente reflete um pouco ainda a nossa mentalidade violenta, né? Que o poder tem muito disso, né? Porque quando eu boto aqueles alunos, vocês veem ali, nós temos aquele fundo, aquele monte de defunto ali, que ali da metade daquelas fotos já estão mortos, né? E nós temos esses rolos, e essa a Vânia tem esse olhar, a Vânia, ela conta a história assim, né? Ela pega, quando ela produz um documento fotográfico, ela tem esse olhar. Vocês veem, eu achei o olhar desse menino, eu achei... Eduardo, sabe de onde? Que é uma escola muito participante das nossas atividades, que é a Escola Rosário São Francisco, isso, da professora, da diretora Tânia Spiandorello, que é assim, ó, uma diretora extremamente dedicada e, lógico, uma das que mais abraça, assim, principalmente o público da educação de jovens e adultos. E essa visitação foi um dia frio, né? Tá todo mundo agasalhadinho.
que a gente recebeu e eles participaram, eles estavam muito contentes de estarem ali. É incrível para eles, assim, a sensação de estar ali perto é incrível. E aí, para encerrar, né, a questão que eu tinha falado da casa de leitura, eu acho que também é Hoje, quando a gente vem na Câmara, a gente pensa, o lugar mais importante da Câmara é o plenário. Não é que não seja importante a sala dos professores e a sala de aula, né? Não é que não seja importante, não é isso. Mas eu acho que, afetivamente, assim, humanamente falando, o lugar mais importante é o pátio, é a casa de leitura. Porque aqui, até se tu olhar fisicamente, espacialmente, a gente se permite esse encontro mais direto do olhar, né? Geralmente esses espaços de poder, como a sala de aula, que é um espaço de poder, infelizmente ainda, a sala de aula é construída de maneira... parece O que parece aquilo? Todo mundo engarrafado um atrás do outro, né? Eu não sei qual é o modelo melhor, tá? O Eduardo, antes de a Luana aqui se defender, que eu sei que ela acompanha muito bem o recreio e o pátio, eu quero que tu diga, né, Thales, para informar os profs que esse espaço ele está disponível para vocês virem fazer trabalho, estudar. O que a gente não pode é só retirar os livros, mas eles estão disponíveis para consulta. E que horário? Eu quero que tu então informe para quem está em casa quem é o novo estagiário que está aqui também. Cadê o Heleno? Heleno, cadê? Sumiu o estagiário, Vânia. Ele sabia que tu ia falar dele, sumiu. Mas é o Heleno. Eu acho que a casa de leitura, ela é eu confesso para vocês que eu hoje não conheço mais os espaços escolares, né? Eu conheci no tempo de aluno e no pouco tempo tive de professor. E naquelas visitas que a gente faz na época de estágio, né? Eu confesso que eu sempre me perguntei se as grades eram para os alunos, para impedir que entrassem, para impedir que saíssem, né? Quando eu olhava uma escola, eu sempre pensei assim, mas será que essas grades é para impedir que alguém entre ou para impedir que alguém saia? Mas tem ousadias, né, no espaço escolar. Eu acho que está sendo construído, né? As escolas estão... E aqui na Câmara eu considero aqui a Casa de Leitura um desses, assim como o Centro de Memória é um grande esforço e teve realmente no Brasil inteiro, né? A seção da Biblioteca Nacional não se conhece assim a nível de legislativo um trabalho dessa monta aqui. Então foi uma ousadia muito grande, né, do vereador o Eloy quando foi presidente, né, de realmente ter um aporte financeiro grande, né, nesse trabalho que é mantido até hoje. E da mesma forma que o Toigo, a Vânia, acho que teve a felicidade, ela era coordenadora aqui da comunicação na época e acompanhou o processo de instalação. E esses espaços de cultura, e a Luana sabe muito bem o museu, eles não têm que estar cheios todos os dias. Né? Isso aqui não é cadeia para ter que estar cheio. Né? Né? O pessoal gosta de encher cadeia. Né? Isso aqui não é. Isso aqui, o espaço de cultura, tu não tem que chegar aqui e dizer, mas não tem ninguém. Né? Fila de SUS tem que ter gente toda hora engarrafada. Não é isso. Né? Mas tu ter essa oportunidade e aquilo que o nosso glorioso Zé do Rio já fala, né? Uma cidade que tem muita farmácia e pouca biblioteca é uma cidade doente. Né? Então a gente tem, de fato... E aí os poucos lugares, a Luana sabe, ela resiste no museu, nesses espaços de cultura, tem que resistir. Os poucos lugares que a gente tem que defender eles, justificar. Mas não vai ninguém visita aquilo lá. Ninguém visita aquilo lá. Tem que criar um hábito. Né? Mas como é que tu vai criar um hábito? Né? Enfim, vou parar de falar, Luana, vai agora. Não, na verdade, primeiro eu queria dizer que essa escola, então, que a Vânia elogiou muito bem, com essa turma do EJA, também fez a aula com nós, também fez o plano Memórias, com o EJA Noturno, e a gente atendeu Rosário de São Francisco. É o bairro lá, né? É o bairro. É. Eles participaram com nós da 16ª, eles são uma escola maravilhosa, extremamente atuante, a gente tem vários, tá? Em especial, ela está ali, sim. Não quero que as outras... Não excluir nenhuma. Né, não quero excluir nenhuma, mas eu acho que é exatamente isso, a gente proporcionar isso. E aí eu vou te dizer que o lugar... Depois tu falou que era onde dava para ter olho no olho. Então, eu não vou me defender tanto, eu não vou brigar tanto. Porque, na verdade, o melhor lugar de uma escola é onde o aluno se sinta acolhido, aonde ele se sinta bem, porque eu já dei muita aula no pátio. E eu não sou professora de educação física. No pátio, verdade, tinha aula no pátio. Ah, mas então, também acho que é um grande momento. História que sempre levava na aula do pátio. E aproveitando, assim, já que o Thales, eu acho que está encaminhando para o encerramento da atividade. Eu faço uma declaração e tu termina. Eu quero também dizer que um pouco a gente aqui tem esse acervo todo disponível, que tem muitos autores, escritores caxienses. Isso, o horário aqui de funcionamento da Casa de Leitura é das
das 8... Das 8... Ah, tá. O Heleno... Das 8 às 17. 8 às 17 direto, mas com monitor aqui presente, aí é das 2 às 19. E pode, então, vir um pouquinho... Quem eventualmente estiver passando por aqui, embora o horário de efetivo funcionamento da casa seja até às 17, o Heleno fica um pouco mais. Então, quem quiser, de repente, vir aqui consultar uma obra, também vai estar aberto. O guarda ali vai liberar para o pessoal acessar. Para eventos e estudos, se eventualmente também tem um grupo de sala de aula, vocês lá que normalmente então dão um trabalho, professor Edmundo, seja, né, do ensino fundamental, médio ou superior. Puxa, tá todo mundo para se encontrar, querem sair um pouquinho lá da escola, Murialdo, não ficar lá no mesmo ambiente? Agenda aqui, liga 3218-1600 e pede pela casa de leitura. E agenda aqui, 1600, e pode, então, agendar, venham aqui, até os alunos, por eles mesmos, né, sugiram, aqui esse espaço é para isso. A gente fez a semana do museu, né? Também. Aqui a gente acolhe vários projetos e também projetos nossos. E, além disso, com o passar dos tempos, os nossos presidentes sempre foram incentivando as discussões em torno da leitura, da memória. Não teve nenhum que não tivesse essa sensibilidade. E também com a sensibilidade de que o Poder Legislativo, por meio de suas ferramentas, também é um poder produtor de conhecimento e testemunho desse conhecimento. Eu vou dizer por quê. Porque a gente tem, especialmente voltado às escolas, um programa na TV Câmara que chama Câmara na Escola. A gente criou esse programa a pedido do nosso atual presidente, o vereador Alberto Meneguzzi, e tem sido uma iniciativa, uma experiência que eu tenho acompanhado de perto, emocionante para quem faz e também para quem nos recebe. A gente começou, né, com a escola pública, a gente está seguindo a ordem alfabética, mas ela também depois vai avançar para a escola privada. Esse é um projeto assim que vai seguir bem longo. E imagino que todos os demais presidentes que vierem também vão seguir incentivando. Tem, então, os espaços da casa disponíveis. E agora o Thales vai encerrar essa atividade. Eu não sei se os professores têm mais algum questionamento, né? Mas a Luana, o Edmundo e a Cláudia, então, que eu sei que fazem um trabalho bem relevante nas suas instituições de ensino, que estão aqui hoje querendo saber um pouquinho mais do que a gente tem a oferecer, né? Tenho certeza que vão ser sempre bem-vindos aqui na nossa Câmara Municipal. Bom, Vânia, primeiramente, né, agradecer a todos que nos acompanham, né, pela TV Câmara, pelas redes sociais. Muito obrigado por você ter despendido também do seu tempo para nos acompanhar, falando um pouquinho sobre a memória desta casa, a história do Legislativo Municipal hoje, né? De que forma, de que maneira a gente pode construir e fazer uma leitura histórica do Legislativo na atualidade. Agradecer à professora Luana, né, professora Edmundo, também a professora Cláudia, né, no sentido de estarem presentes com a gente para fazer um bate-papo, um painel, né, com a companhia da Vânia, que faz parte da nossa assessoria de imprensa, do Eduardo, que é o responsável por essa Casa da Leitura, de Memória e de Educação Legislativa da Câmara. Agradecer a todo o nosso pessoal da técnica, o Heleno também, que não estava aqui, né, mas ele o nosso estagiário, né? Coordenador, eu não sei se o nosso diretor aqui, o nosso responsável pela TV Câmara vai passar este programa ainda amanhã, enfim, mas se puder dar, detalhar a programação da semana para quem quiser participar, por favor. Tá certo. E nesse sentido, né, para que todos aproveitem, né, na TV Câmara, no canal 16 da NET, também nós vamos ter a possibilidade de colocar à disposição dos internautas, através do Facebook, da fanpage da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e do canal YouTube, né? Também você procurando Câmara Municipal de Caxias já dá o acesso a esse programa, eu diria, especial, né? E para fazer um desfecho, eu queria lembrar duas coisas que foi tocado, mas a relação da sala da leitura. Neste ano a gente também tentou viabilizar que pesquisadores, autores também estivessem aqui, nesse espaço, em contato direto
com o seu leitor e com quem não era leitor, mas não queria conhecer no sentido, né? Tivemos vários casos. E essa é uma possibilidade que vai continuar. A gente está, né, em tratativas com outros autores e escritores que devem estar no mês de novembro. O Órbita Literária agora. O Órbita Literária, dentro da programação da Semana da Leitura. Aqui Gravação do Café com Letras, especial, que é apresentado pelo nosso também colega jornalista Fábio Rauch. Isso. Em conjunto com o Órbita. E também o Elvio Gonçalves, que é, então, o nosso coordenador da TV Câmara, que vai participar. Vão mediar essa atividade, que é na quinta-feira de noite, dia 27. E no dia 28, é bom lembrar, né? Tem o Roda de Saberes do Reino das Histórias, né? Com o contador de histórias José Henrique e professores e uma turma de crianças leitoras. E a mediação vai ser da jornalista... É minha, e vai ser a Escola Giuseppe, que vem aqui com a professora Ingrid. Do museu. É. Karina? E para fechar da minha parte, se assim vocês permitem, os olhares, eles dizem tudo, né? Há um momento em que a percepção que a gente faz do significado de cada um, quando eu falava em identidade, e vocês professores sabem, é de uma sociedade que está descaracterizada pela sua identidade, em busca de uma identidade, que sai dos livros da literatura, dos estudos, da procura do conhecimento para um contexto que é muito particular entre o que foi a história e o que é a história, né? E aqui só para a gente fazer, eu gosto sempre de fazer, a gente conversa muito, tenho me detido essa questão de umas leituras, principalmente dentro da literatura, de Guimarães Rosa, de Machado de Assis, quando falam do espelho. Na obra Primeiras Histórias, que vocês devem conhecer, o Guimarães Rosa retrata o conto Espelho, onde o espelho não só faz uso ao espelho em si, para aquele que está em casa, né, fazendo um julgamento da sua imagem, do espelho da sua casa, mas ele pode estar no espelho do rio, no espelho de tantas outras possibilidades. E o espelho da sociedade, infelizmente, em muitos momentos, ele tenta se olhar e não reflete. Eu quero que vocês entendam que ele não reflete o rosto da pessoa em si. E procura tentar, através dessa identidade, localizar o rosto que realmente ele gostaria de ter, né? Então, que assim seja uma leitura que a gente, com os professores, e precisamos da ajuda de todos os professores, né? A gente tem realizado diversas ações, e por isso agradeço novamente por vocês estarem aqui, em trazer essas tantas pessoas que ainda não conhecem a identidade de um legislativo e que precisam fazer uma nova leitura, e que aqui conheçam que estão muitos problemas, dificuldades, mas que, como é chamada a Casa do Povo, de um legislativo, precisa de muitas opiniões delas, para o futuro, não só desse lugar, mas de todo mundo, né? Então, quero deixar muito, de uma forma simplista, mas heterogênea, no sentido de que sejam crianças, sejam adolescentes, sejam os professores, educadores, sejam os governantes, a responsabilidade de que nós devemos procurar todos juntos uma identidade. E que essa identidade seja cada vez mais positiva, mais feliz, mais contente, no intuito de que todos tenham esse acesso à educação que seja. Tá bom? Vânia, eu vou pedir para você finalizar o programa. Claro, e eu então aproveito para encerrar hoje mais essa atividade que falou sobre como a gente lê o legislativo hoje. A gente contou com a presença então da professora Luana, do professor Edmundo, por gentileza, cada um leve em nosso abraço, a professora Cláudia. E aí já a gente tem no São José a Janaína, coordenadora pedagógica, que muito incentiva lá
No Murialdo a gente tem a Juliana Roça, que é uma parceira nossa, lá no museu. Então a gente tem a Dani, a Claudete, todas são parceiras. Então em cada unidade a Câmara Municipal também tem seus parceiros, porque essa casa, às vezes diferente do que a gente imagina, ela é muito mais aberta à comunidade do que se pensa. Ela é literalmente aberta. Então, quem quiser vir à Câmara Municipal, saiba que também tem o abraço e a acolhida do Eduardo Reis, que é o nosso chefe do Centro de Memória, que muito disponível tem para passar, compartilhar conhecimento, o nosso chefe da assessoria de comunicação, o Thales Armiliato, todas as suas equipes e, claro, gente, todos os nossos 23 parlamentares são muito acessíveis. Basta que vocês venham até aqui ou também acessem nossas redes. Eu quero lembrar aqui, a Câmara Municipal, então, tem todo o seu acervo digitalizado e disponível no link do Centro de Memória, no site www.camaracaxias.rs.gov.br. A gente tem o Twitter também, Câmara Caxias, tem a página no Facebook, a nossa fanpage, então, é o nome da Câmara, Câmara Municipal de Caxias do Sul. Nossa TV Câmara, a gente agradece também aos técnicos que estão por trás das câmeras e nos ajudam muito a levar essas informações todas pelo canal da TV Câmara, canal 16 da NET, que também é acessível no link TV Câmara no site que eu acabei de falar. Então, hoje a gente encerra esse bate-papo que faz parte da 3ª semana da leitura de Caxias do Sul, que é uma iniciativa pré-feira do livro de Caxias, que hoje a gente começa. A abertura oficial é dia 28, mas efetivamente as banquinhas começam a estar abertas dia 29 e vai até quase metade de outubro. Então, essa iniciativa aqui, esse bate-papo, faz parte da 3ª semana da leitura, que é uma iniciativa que antecede a nossa Feira do Livro. A gente agradece quem também agora vai estar acompanhou até agora pela TV Câmara, e a gente agradece a presença, então, dos professores que vieram aqui saber um pouquinho mais de informação, ao Thales e ao Eduardo. Muito obrigada por você também nos acompanhar.